Sejam todos bem-vindos a mais um encontro em nosso Doses de Espiritismo. A paz em nossos corações. Sou Pedro e estou aqui com minha querida amiga Ana para continuarmos nossos estudos. Olá, Pedro! Olá, amigos ouvintes! É uma alegria estar de volta. Nos últimos episódios, fortalecemos nossa certeza na existência de Deus e compreendemos melhor seus atributos, como ser imutável, único e eterno. Hoje, vamos analisar uma ideia bem diferente. Exatamente. Hoje vamos conversar sobre o panteísmo, a doutrina que propõe que Deus e o universo são a mesma coisa, que tudo que existe, as estrelas, as árvores, nós mesmos, seriam partes do próprio Deus. Para nos guiar, vamos estudar as questões 14, 15 e 16 de O Livro dos Espíritos. Comecemos com a pergunta 14. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Essa pergunta é interessante. É como perguntar: o oceano é uma entidade própria ou ele é apenas o conjunto de todas as gotas de água? Uma ótima colocação. Vejamos a resposta dos espíritos. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. E eles continuam com um conselho muito prático. Deixai de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas imperfeições, a fim de vos libertardes nelas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Uau! Duas lições em uma. A primeira, lógica. A criação não pode ser o próprio Criador. O relógio não é o relojoeiro. A soma de todos os relógios de um mestre não se torna o próprio mestre. E a segunda lição é um puxão de orelha amoroso, não é? Nos diz para focar menos na especulação abstrata e mais na nossa reforma íntima. É mais útil arrumar a própria casa do que tentar decifrar a natureza íntima do vizinho. Perfeitamente dito. É um convite à humildade e ao trabalho prático. O orgulho nos faz querer desvendar os maiores mistérios do universo, mas a sabedoria nos convida a desvendar os mistérios do nosso próprio coração. A pergunta 15 aprofunda a questão. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, em conjunto, a própria divindade, ou, por outra forma, que se deve pensar da doutrina panteísta? A resposta é curta e muito psicológica. E qual é? Estou curiosa. A resposta é: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Nossa, que profundo! É uma análise certeira do orgulho humano. Se eu não posso ser o centro de tudo, então ao menos quero me sentir como um pedacinho importante do centro de tudo. É mais envaidecedor pensar que sou uma célula do corpo de Deus do que me ver como uma criatura simples, cheia de imperfeições, que está no início de uma longa jornada evolutiva. Exatamente. É uma ideia que agrada ao ego. Mas a doutrina espírita nos chama para a realidade, e a realidade é que somos filhos, criações e não fragmentos do Criador. Agora, a pergunta 16 detalha os argumentos panteístas e pede uma contrapartida. Vamos ouvi-la. Pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é infinito. Deus está por toda parte. Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? Parece um raciocínio bem amarrado. Como a gente desfaz esse nó? Os espíritos usam uma única palavra para responder: a razão. E o codificador desenvolve o pensamento. A razão nos mostra o absurdo da ideia. Se Deus fosse a soma de tudo o que existe, ele seria material. E a matéria, como sabemos, se transforma todo o tempo. As coisas nascem, morrem, se decompõem. Se Deus fosse assim, ele não teria estabilidade.
ele estaria sujeito a todas as nossas dores, nossas paixões, nossas imperfeições. Isso destruiria um de seus atributos essenciais que já estudamos, a imutabilidade. Ah, agora ficou claro. Se eu, com a minha raiva e meu egoísmo, sou parte de Deus, então Deus também teria raiva e egoísmo. Se uma estrela explode e morre, então uma parte de Deus morreu. Isso rebaixa a ideia de Deus a um nível muito humano e imperfeito. Precisamente. O livro usa uma analogia perfeita. Seria como dizer que uma máquina engenhosa é parte do mecânico que a projetou. Não é. A máquina é a obra, o resultado da inteligência do mecânico. E o texto termina com outra imagem poderosa. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor em um quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que a concebeu e executou. Essa analogia do pintor e do quadro é definitiva. Eu posso ver a genialidade, a técnica, a alma do artista na pintura. O artista está na pintura através da sua inteligência e do seu talento. Mas a tela e as tintas não são o próprio artista. Da mesma forma, podemos e devemos sentir a presença da inteligência de Deus em toda a natureza, em cada flor que se abre, em cada estrela que brilha, mas a flor e a estrela são a obra, não o artista. É essa a distinção fundamental. Ver Deus em tudo, através de suas obras, é sabedoria. Acreditar que tudo é Deus é confundir a criatura com o Criador, o efeito com a causa. E com essa imagem do artista divino e sua magnífica obra, o universo, encerramos nossa conversa de hoje. O panteísmo pode parecer uma ideia poética, mas a razão nos mostra que a realidade de um Deus criador, distinto de sua criação, é muito mais lógica e grandiosa. Fica o convite para todos nós, que possamos aprender a admirar o quadro do universo e, através dele, sentir um amor e um respeito cada vez maiores pelo pintor. O que você achou dessa discussão? Você já tinha pensado sobre isso? Deixe seu comentário, queremos muito saber sua opinião. E, como sempre, se esta dose de espiritismo fortaleceu sua fé ou clareou suas ideias, curta nosso vídeo e compartilhe com quem você ama. Vamos espalhar a lógica e a consolação que o espiritismo nos traz. Um grande abraço a todos e fiquem em paz.